Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. O texto que eu queria ler hoje com você está no livro de Gênesis, capítulo 45, do primeiro verso em diante. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Gênesis, capítulo 45, nós vamos ler a partir do primeiro verso. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? Seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe: assim manda dizer seu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa e tudo o que tens. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto, apressai-vos, e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim seu irmão, chorou, e abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos, e chorou com eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Muito bem, a história de José é sem dúvida nenhuma uma das mais belas histórias na Bíblia. Todos nós já ouvimos alguma pregação, algum estudo, ou já fizemos alguma leitura mais aprofundada sobre a vida de José. José é um daqueles homens que inspiram a nossa vida com Deus, que nos desafiam a um aprofundamento na nossa vida com Deus, pelo tanto que ele andou com o Senhor, pelo tanto que ele amou ao Senhor, pelo tanto que Deus o abençoou. Mas a vida de José não foi fácil. A vida de José foi uma vida cheia de percalços. José teve que enfrentar muitos desafios e principalmente desafios de relacionamento. Porque a história de José começa como uma história de conflito com os seus irmãos. José era o filho do amor de Jacó, seu pai. Sem dúvida nenhuma, o filho preferido de Jacó. Jacó tinha 2 esposas, Lia e Raquel. Mas Lia havia sido entregue para Jacó por uma estratégia de Labão, seu sogro, que não queria casar a filha mais nova antes da filha mais velha. De forma que quando Jacó descobriu quem era a mulher com quem ele estava casando, ele percebeu que não se tratava da Raquel, a quem ele amava muito, mas da Lia, com quem ele não queria muita coisa. E depois ele casou-se com Raquel, porque conseguiu que Labão lhe desse Raquel também como esposa, e ficou muito evidente entre eles que Jacó amava muito mais a Raquel do que a Lia. Só que por uma dessas razões que só Deus entende, a Lia podia dar filhos para o Jacó, e a Raquel não podia. Raquel parecia ser uma mulher estéril. E Lia começou a dar filhos
para Jacó, numa época em que os filhos eram muito importantes, não só pela questão afetiva, mas também pela questão jurídica, da posse da terra e até mesmo a questão da luta pela manutenção da terra. Os filhos, na época de Jacó, eram o recurso dos pais para defender a terra que Deus lhes havia dado. Por isso que o salmista diz: bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. O salmista não tinha em vista o nosso contexto hoje, em que os filhos custam muito caro. Você pôr um filho seu na escola, você comprar roupa para o seu filho. Quem tem 4 filhos tem 4 despesas enormes. Quem tem 5 filhos, 10 filhos. Hoje, para educar um filho não é tão simples, não é tão fácil. Mas o fato é que na época do salmista, ter filhos era uma segurança em relação à posse da terra. O salmista diz: bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, porque não será envergonhado quando lutar com os seus inimigos à porta de casa. A ideia é: você tem muitos filhos, eles vão ajudar você a defender a sua terra dos seus vizinhos. Então a família funcionava um pouco em torno da quantidade de filhos. E Raquel não podia dar filhos para Jacó. Lia os dava de monte, parecia uma coelha. Tinha filhos o tempo inteiro. Não podia passar embaixo das roupas íntimas de Jacó no varal, que já engravidava. E aí Raquel ficava muito perturbada. Por que é que eu não consigo dar filhos para o meu marido? Por que é que Deus fez isso comigo? E aí ela teve uma ideia, à luz da Sara, que já tinha dado mau exemplo nesse sentido. Pegou uma de suas concubinas e deu para Jacó, para que Jacó tivesse filhos com ela. Quando Lia viu isso, ela também pegou a sua. E aí deu para Jacó ter filhos com ela. E Jacó começou a ter filhos com todo mundo. Imagine o sofrimento desse homem, irmãos. Cansaço. E ele foi tendo filhos. Raquel chorava diante de Deus, até que Deus teve misericórdia dela. E lhe deu um filho, a quem Jacó pôs o nome de José. E era o filho do seu coração, era o filho da sua amada, era o filho de Raquel. E Jacó não escondeu a sua preferência pelo menino. Lhe dava presentes, lhe deu, certa ocasião, uma túnica talar, mangas compridas, coloridas, um tecido fino. Os irmãos ficaram muito enciumados, ficaram com raiva de José, percebiam que José era mesmo o preferido do seu pai. Jacó teve um outro filho com Raquel, chamado Benjamim, o filho que acabou sendo o filho mais novo do Jacó. Mas Benjamim, quando nasceu, acabou significando o falecimento de sua mãe. No parto, Raquel morreu. E o nome Benjamim foi dado ao menino por causa da tristeza que Jacó sentiu pela perda da sua mulher. Benjamim não trazia tão boas lembranças para Jacó, porque Benjamim o fazia lembrar que ele havia perdido a sua amada, que ele havia perdido a mulher do seu coração, de forma que a concentração de toda a sua afetividade estava dirigida para José. E os ciúmes dos irmãos foi se ampliando, de forma que eles não suportavam ver José. E José também não facilitava as coisas, irmãos. Porque José fazia bem às vezes daquele filho preferido, e entregava tudo que os irmãos faziam para o pai. O José ia fiscalizá-los quando eles estavam pastoreando os rebanhos, voltava correndo: pai, você não sabe o que Simeão fez, não sabe o que Judá fez. E entregava as coisas dos seus irmãos. Eles tinham ódio de José. Mas José era um menino, estava crescendo, era um sonhador, no bom sentido, mas os seus irmãos tinham raiva disso também. Porque um dia José teve um sonho, e ele contou para os seus irmãos, ele disse: meus irmãos, eu tive um sonho, nós estávamos colhendo e juntando a nossa colheita em feixes, e de repente o meu feixe ficou em pé, e os feixes de vocês se prostraram diante do meu. Olha que lindo! Os irmãos queriam matá-lo. Esse menino é um folgado, é um soberbo, ele acha que a gente vai se prostrar diante dele. O ódio aumentando, sabe? Quando o ódio vai aumentando no coração, raiz de amargura. A Bíblia diz que nós devemos arrancar as raízes de amargura.
porque elas se aprofundam cada vez mais sem que nós vejamos o que está acontecendo. O problema de raiz é que ela cresce para baixo e ela fica monstruosa sem que você saiba o tamanho que ela está. Os irmãos de José deixaram a amargura crescer contra ele. E um dia, quando eles estavam no campo e José foi ver o que eles estavam fazendo para dar notícias ao seu pai, eles viram José vindo ao longe e pensaram: vamos matá-lo, acabar com esse sonhador, com esse entrega a gente para o pai o tempo inteiro. Vamos acabar com ele. E aí Rúben, o mais sensato ali, disse: não vamos matar nosso irmão. Vamos dar um susto nele. Vamos jogá-lo numa cisterna. Vamos deixá-lo lá um pouco, assim ele vai aprender. E os irmãos fizeram isso, jogaram José numa cisterna. Rúben foi dar notícias para o pai, como que dizendo: José sumiu. E enquanto Rúben saiu, uma caravana de midianitas passou. E os irmãos de José o venderam para uma caravana que comercializava escravos. E José foi levado para o Egito, onde foi vendido para a casa de um oficial do faraó. Os irmãos venderam o seu irmão. Rúben chegou, procurou José na cisterna e não o achou. Desesperou-se. O que é que vocês fizeram com José? E os irmãos contaram. Aí eles pegaram a túnica de José que eles haviam arrancado dele, mancharam de sangue e levaram para Jacó, seu pai, dizendo: uma fera o atacou no campo e ele morreu. Jacó ficou desolado, desesperado, perdeu o filho do seu coração. Seus irmãos o haviam vendido. Agora José era um menino, sozinho, numa terra estranha, servindo como escravo na casa de um alto oficial. Mas José era um menino de Deus. Deus tinha um plano na vida dele. E Deus o abençoou na casa do Potifar. Potifar era esse oficial. E ele começou a perceber a mão de Deus na vida de José. Começou a confiar em José, a dar-lhe mais responsabilidade. José, faça isso. José, faça aquilo. José, cuide disso para mim. José, cuide daquilo para mim. José foi prosperando na casa do Potifar. Foi prosperando, de forma que ele se tornou o principal empregado do Potifar, o segundo na casa. O Potifar descansava em relação aos seus bens quando José estava presente. E José passou a ser reconhecido ali. Mas o pior é que a mulher do Potifar também achou José muito interessante. Ela viu que o menino realmente fazia tudo muito bem. E ela se encantou por ele, se interessou por ele, quis dormir com ele. E ele foi muito franco com ela. Eu não posso fazer isso com o meu Senhor, porque ele me entregou tudo nessa casa, menos você. José era sério na presença de Deus, mas a mulher estava decidida a ter as suas relações com o José. Um dia ele chegou em casa, um dia normal, era para todos estarem lá, mas a mulher tinha dispensado todos os empregados. Ele entrou na casa, a casa vazia, a mulher o esperando para uma noite bem amorosa. Ele ficou assustado, a mulher colou nele. Um pastor amigo meu, há alguns anos, me contou de uma visita que ele foi fazer um dia. Uma mulher da igreja ligou para ele e disse: pastor, vem aqui em casa, eu estou sofrendo tanto. E ele, novo no ministério, um pouco inocente talvez, não sei. O fato é que ele chegou na casa da mulher, ela abriu a porta enrolada na toalha. Que cena meiga, não é? E ele saiu correndo. Pastor, eu vou me trocar. Ele nem olhou para trás, pernas para que te quero. Foi embora correndo. O José fez isso. Só que como a mulher atracou nele, pegou na roupa dele, ele tirou a roupa e saiu correndo nu. Quando ele saiu correndo nu, a mulher saiu gritando: tentou me estuprar! E aí quem que explica um negócio desse? O José saindo nu da casa da mulher correndo. O Potifar não pensou duas vezes, jogou na masmorra. Mandou José preso. O menino que tanto bem fez para aquele homem, agora estava numa masmorra suja, escura, úmida, sozinho, na companhia apenas de alguns outros presos. Mas havia dois homens naquela masmorra. Um ex-copeiro do faraó e um ex-padeiro do faraó. Um dia, o copeiro, conversando com José, disse assim: José, eu tive um sonho estranho. E contou o sonho para José. José disse: eu sei o que o seu sonho significa. Seu sonho significa que você será restituído à sua função de copeiro do faraó. Faraó perdoará você e você voltará para lá. E aí quando o padeiro ouviu isso, ele disse assim: José, e eu? Porque eu também tive um sonho, meu sonho foi esse, conta para mim, o que vai acontecer? José disse: você vai ser enforcado. E foi o que aconteceu. O copeiro foi restituído e o padeiro foi enforcado. Só que o copeiro esqueceu de José. E passaram-se 2 anos, José ainda estava preso.
Um dia o faraó acordou reclamando de um sonho muito esquisito, em que 7 vacas gordas eram engolidas por 7 vacas magras. Ele não sabia o significado do sonho, perguntou para todos, e o copeiro se lembrou de José. Eu conheço alguém, faraó, que pode interpretar sonhos. Faraó mandou chamar José. José se barbeou. Essa é uma das expressões lindas sobre a vida de José, porque José era quem era na masmorra. José não se tornou grande quando sentou-se como segundo no Egito. José era grande dentro da masmorra. José era um homem de Deus em qualquer circunstância. Eugene Peterson, no livro Transpondo Muralhas, diz que Davi, falando de Davi, Davi já era rei quando estava no deserto fugindo de Saul. Quando Davi estava comandando um grupo de mercenários, homens que estavam fugindo dos seus países, das suas famílias, Davi já era um rei na presença deles. Você é quem é, onde você está, não importam as circunstâncias. O José já era um homem de Deus, mesmo na masmorra, barbeou-se, foi apresentar-se diante do faraó, interpretou o sonho do faraó, falou de 7 anos de fartura, mesa cheia, colheita maravilhosa, agricultura farta, mas de 7 anos posteriores de muita fome, em que os 7 anos de fartura seriam esquecidos. E o faraó ficou desesperado, o que eu faço, homem? E José disse, escolha alguém para cuidar do Egito nos 7 anos de fome. Que essa pessoa poupe, que essa pessoa guarde, que essa pessoa ajunte o que exceder da colheita, para que haja mantimento no Egito na época de fome. Você precisa de um homem sábio, faraó. E aí o faraó olhou para ele e disse assim, quem melhor do que você? A quem Deus deu esse dom, com quem o Espírito de Deus está. E o faraó estabeleceu José como o principal homem do Egito. O faraó chegou a dizer para José, só no trono eu sou maior do que você. Que coisa extraordinária. Deus alçou José da cadeia para o trono. Sua circunstância está muito difícil? Deus alçou José da cadeia para o trono. Amém, irmãos? Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos. José dormiu como prisioneiro e acordou como rei. Glória a Deus por isso. Um dia, quando os 7 anos de fome já estavam vigorando e as nações desciam até o Egito para comprar comida, o Egito enriqueceu absurdamente nesse período. José estava fiscalizando esse processo porque ele era justo e não queria que nações menores com mais dinheiro comprassem mais comida do que o necessário e assim fizessem faltar para outros povos. José fiscalizava pessoalmente esse processo. Um dia ele estava presente enquanto a comida era vendida e viu um grupo chegando e reconheceu que eram seus irmãos. Aquele menino que quando começou a ajudar Faraó, tinha apenas 30 anos, reviveu todos os seus sentimentos traumáticos. Viu os seus irmãos, aqueles que o venderam para uma caravana de mercadores de escravos, aqueles que roubaram dele os melhores anos da sua juventude. Seus irmãos estavam ali. Ele lembrou-se do ódio todo. Lembrou-se dos rancores todos, lembrou-se daquela cisterna sem água onde ele foi lançado, lembrou-se daquela caravana onde ele viu seus irmãos ficando longe no horizonte e ele indo para um lugar estranho, lembrou-se de ser comercializado com Potifar como um cachorro qualquer, lembrou-se de ser jogado numa prisão por ter sido injustiçado na casa do Potifar, lembrou-se da saudade do seu pai, da saudade do seu irmão mais novo, a quem ele não via há tantos anos, e aqueles sentimentos vieram à tona e José ficou perturbado. Quem são vocês? Ele pergunta. Os homens não entendem, dizem, nós somos irmãos, temos um pai, viemos comprar comida. Mentira! Vocês são espiões, vieram espionar a nossa terra. Não, nós não somos guardas, prendam-nos. Prendeu seus irmãos, chorou naquele dia. Seus irmãos não entendiam nada, não o reconheceram. José há muito não parecia um hebreu. Vestia-se como um egípcio, pintava-se como um egípcio, comportava-se como um egípcio, era um dos grandes no Egito. Seus irmãos não reconheceram, não entenderam nada do que estava acontecendo. E José estava quebrado por dentro.
Aquilo que ele tinha tentado esquecer por tantos anos, agora estava voltando à tona. Seus irmãos estavam diante dele. Vocês têm um pai ainda? Ele perguntou. Sim, nós temos um pai. E vocês têm um irmão? Porque Benjamim não tinha ido, só os 10 irmãos mais velhos. Nós temos um irmão mais novo, sim, mas ele não pode vir conosco. José disse, vocês vão ter que buscá-lo para provar o que vocês estão dizendo. Então eu vou soltar vocês e vocês vão buscar o seu irmão mais novo, porque eu quero vê-lo para saber que vocês não estão mentindo. José estava morrendo de saudades do seu irmão mais novo. Queria vê-lo. Pegou Simeão e deixou preso. Liberou os outros 9. Vocês não me apareçam aqui sem o seu irmão mais novo, porque eu mato vocês. Os irmãos voltaram sem entender nada. Contaram para Jacó, Jacó desesperou-se. Vocês não levam Benjamim nunca? Eu prefiro o Simeão lá preso do que perder o Benjamim. Era o único que sobrava de Raquel. Passaram-se meses, anos talvez, Simeão preso lá no Egito, Jacó desolado. Até que começaram a passar fome de novo, porque eram 7 anos. E precisavam comprar comida no Egito. Jacó diz, vão comprar mais. Eles dizem, não, nós não podemos aparecer lá. O homem nos ameaçou. Jacó concordou em deixar Benjamim ir. Quando os irmãos chegaram com Benjamim, José se descompôs. O texto diz que José viu Benjamim e disse, Deus te abençoe, rapaz, e saiu e foi chorar escondido. Naquelas lágrimas, eu tenho certeza, Deus tratou com José. José chorou copiosamente. Não aguentou o golpe de ver Benjamim. Seus irmãos, quanto mal ele tinha sofrido, meus irmãos. Quanto mal ele tinha sofrido. E quando Benjamim estava ali e os irmãos ali, José não aguentou e revelou-se para eles. E aí José, tratado por Deus, revelou-se para eles de uma maneira tão extraordinária que eu quero rapidamente, eu gastei um bom tempo contando essa história para vocês porque era importante, mas eu quero rapidamente compartilhar com vocês algumas lições que José nos ensina sobre relacionamentos que não dão certo. Porque José se revelou para os seus irmãos e mostrou algumas compreensões que eu e você precisamos ter em nome de Jesus. E a primeira coisa que nós aprendemos quando José se revela aos seus irmãos é que José tinha uma compreensão profunda da soberania de Deus na sua história. Você só poderá corrigir relacionamentos, só poderá perdoar pessoas, você só poderá restaurar um lar, você só poderá restaurar uma amizade, você só poderá ver restaurado o seu casamento se compreender de uma vez por todas a bênção da soberania de Deus sobre a sua vida. Veja o que José diz no texto que nós lemos. Meus irmãos, não tenham medo. Não fiquem irritados com vocês mesmos. Não se martirizem, porque vocês não fizeram nada contra mim. Foi Deus quem me trouxe para cá. Foi Deus quem tinha planos para a minha vida e quem me destinou à terra do Egito. Vocês jamais tocaram num fio de cabelo meu. Vocês jamais me prejudicaram. Vocês jamais conseguiram qualquer intento contra a minha vida, porque é um Deus no controle de todas as coisas. E Ele me queria aqui, e Ele tinha um propósito na minha vida, e vocês foram instrumentos para que eu estivesse aqui. Jacó, ou melhor, José, tinha uma compreensão plena da soberania de Deus. Ele não tributou aos seus irmãos todo o processo pelo qual ele passou. De repente ele entendeu, há um Deus no céu. Isso é uma questão de fé, meus irmãos. Porque se nós não tivermos fé, a soberania de Deus para nós permanecerá uma verdade incompreensível. As pessoas que prejudicaram você podem até ter sido maldosas em relação a você, podem ter feito isso com intenções negativas, mas em nome de Jesus, Deus ama você, tem um plano na sua vida e não cai um fio de cabelo da sua cabeça sem que Ele permita. Talvez você carregue histórias difíceis na sua biografia, eu não sei. Talvez você já tenha sofrido muito na mão de um pai abusivo, ou na mão de uma mãe indiferente, ou foi criado com um tio que não respeitava a sua identidade, ou perdeu todo o seu dinheiro para um parente, para um amigo, para um sócio que deixou você na bancarrota. Talvez você já tenha sido muito ferido por alguém que você amava bastante. Talvez você saiba o que é ter sido prejudicado por alguém.
Mas hoje, em nome de Jesus, eu quero dizer para você que Deus nunca perdeu o controle da sua vida. Que Deus nunca desamparou você. Que Deus nunca deixou de olhar por você. E Deus tem um propósito na sua vida que cedo ou tarde você vai enxergar, aleluia. Cedo ou tarde você vai perceber. Cedo ou tarde você vai entender que Deus estava no processo, mudando as coisas, usando as coisas. Deus tem esse poder maravilhoso de transformar a maldição em bênção. José, quando compreendeu isso, pôde perdoar os seus irmãos. Porque eles não eram mais os seus algozes, eles agora eram apenas instrumentos nas mãos de um Deus vivo e verdadeiro, que tinha bênçãos para a vida de José. Nós somos de uma geração que gosta de se vitimar, de achar que o mundo joga contra, que as pessoas não compreendem, tudo acontece só comigo, a gente diz. Eu tenho tentado ajudar você a vencer isso em nome de Jesus, porque há um Deus no controle de todas as coisas. E quando um ladrão assalta você, a vítima é o ladrão e não você. Porque o seu nome está escrito no livro da vida e o dessa pessoa não. Às vezes eu tento imaginar o dia do julgamento. Deus chamando aquelas pessoas que fizeram mal nessa vida e as condenando, se assim Ele decidir, ao inferno, à vida eterna longe dEle. Que tipo de sentimentos eu terei em relação a alguém que me prejudicou muito, mas que agora está indo para o inferno? Eu terei compaixão dessa pessoa, porque se realmente eu creio em Deus, eu olharei para essa pessoa e chorarei. Mas se eu não creio em Deus e estou com o meu coração cheio de sentimentos de vingança, desejando que Deus a jogue para o inferno mesmo, quando chegar a minha vez é capaz que eu ouça as mesmas palavras. Quando nós desejamos o pior para alguém que nos prejudicou, nós nos tornamos essencialmente iguais a essa pessoa. A diferença é apenas de ocasião e não de essência. Quando alguém nos faz mal e a resposta do nosso coração é a resposta do ódio, do rancor, o desejo que aquela pessoa se dê muito mal, que Deus acabe com ela, nós nos tornamos iguais àquela pessoa. Em essência, só perdemos em circunstância. Por isso que quando os discípulos disseram para Jesus: Mestre, queremos que roguemos ao Pai, queres que roguemos ao Pai, e Ele mande fogo do céu, Jesus respondeu: vocês não sabem a quem vocês pertencem. Porque isso não é sentimento de cristão, isso não é sentimento de gente de Deus. Gente de Deus se compadece até dos que prejudicam, porque sabem que não são vítimas de ninguém, estão seguros nas mãos de Deus. Meu irmão, como eu posso convencer você hoje que você está seguro nas mãos de Deus? Que Deus tem planos na sua vida, que Deus está conduzindo as coisas para abençoar você e usar a sua vida como instrumento de bênção na vida de outros. Como eu posso convencer você disso hoje? Que você não é uma vítima de quem fez mal para você. Você é um amado do Senhor, a quem Ele quer muito bem. E Ele tem propósitos para o seu coração. José aprendeu isso. Meus irmãos, não tenham medo de mim. Eu estou numa posição que eu poderia simplesmente mandar matar vocês, mas eu não consigo ver vocês como prejuízo para mim. Pelo contrário, eu olho para vocês e vejo: Deus é maravilhoso, porque me trouxe até aqui. E eu estou aqui. E eu estou aqui para ser bênção nas mãos de Deus. Se agora vocês vivem, o nosso Pai vive, a sucessão da gente vai viver, é porque eu estou aqui onde eu estou. Deus cuidou de tudo. Segundo, primeiro, Jacó compreendeu a soberania de Deus. Segundo, Jacó compreendeu o conflito, o confronto, como processo de amadurecimento. José, melhor dizendo, compreendeu o confronto como processo de amadurecimento. Ele diz no texto que nós lemos: Deus me pôs por pai a Faraó. Deus me pôs por pai de Faraó. Eu sou governador do Egito inteiro, um menino, 30 e poucos anos, dizendo para os seus irmãos: eu cresci, meus irmãos. Tudo o que aconteceu comigo, as brigas que nós tivemos, a maneira como vocês me desprezaram, a maneira como eu fui vendido, a maneira como eu me vi de repente numa casa estranha, servindo um sujeito estranho, a maneira como eu me vi de repente numa prisão. Tudo isso me fez crescer. E eu sou um homem melhor do que eu era, meus irmãos. Deus me fez um pai para um rei. Deus me fez um pai para uma nação. O que eu passei para mim foi uma escola de vida, meus irmãos. Eu aprendi que Deus forja o caráter da gente na fornalha do confronto.
que Deus nos molda na fornalha do confronto, que o confronto não é um prejuízo, que o rompimento não é um prejuízo, que esses processos não são um prejuízo, se Deus usá-los para nos forjar o caráter. José entendeu o sofrimento como um processo de Deus na sua vida. José entendeu um sofrimento como uma escola que o fez amadurecer. De repente ele era um novo homem. Eu tenho conhecido pessoas que se tornaram pessoas muito sábias, muito confiáveis, muito amorosas, porque passaram por situações muito difíceis. Charles Spurgeon, num livrinho chamado Tudo pela Graça, diz que muitas pessoas devem a grandeza das suas vidas aos obstáculos que tiveram que superar. Nós somos de uma geração que não quer passar por confrontos e lutas. Nós queremos comodidade, aquietamento. Nós queremos tranquilidade, bonança o tempo inteiro. Deixa eu dizer algo para você. Um mar em bonança pode ser muito bonito de se ver, mas não leva a sua jangada a lugar nenhum. Os ventos precisam soprar forte para que você vá longe. Só que nós não queremos ventos fortes. Nós queremos tranquilidade. Nos sentimos vítimas quando os confrontos chegam. Não gostamos de ouvir não. Não gostamos de ser frustrados. Pastor Glênio Paranaguá, da Primeira Igreja Batista de Londrina, diz assim: educar é frustrar. Pais que educam seus filhos frustram seus filhos. Educar é dizer não. Educar é disciplinar. Educar é frustrar os desejos de uma criança. Pais que não frustram seus filhos não os estão educando, estão apenas convivendo com eles. E muitas vezes sendo condescendentes com eles. Como é que você acha que Deus educa você? A mim. Frustrando-nos. Deixando-nos passar por situações difíceis. E Jesus nunca nos enganou quanto a isso. Disse, no mundo tereis aflições. Como é que eu e você podemos nos tornar os bem-aventurados do nosso Pai se não formos perseguidos? Se não tivermos fome e sede de justiça? Se não chorarmos? José entendeu tudo isso, meus irmãos. José entendeu que o confronto é bênção quando é administrado com sabedoria e com confiança no Senhor. Pessoas já prejudicaram você, você tem lembranças muito ruins, mas você não pode negar que se você entregar tudo isso nas mãos de Deus, Ele fará de você uma pessoa mais forte, uma pessoa mais corajosa, uma pessoa mais cheia do Espírito Santo. Quando você entrega os conflitos nas mãos de Deus, Deus trabalha na sua vida. E por último, eu vou terminar. José compreendeu que é melhor desfrutar da alegria do futuro do que das mágoas do passado. José abriu o seu coração para a alegria. Irmãos, nós precisamos abrir o nosso coração para a experiência da alegria. José disse para os seus irmãos: meus irmãos, não tenham medo, mas vão buscar o nosso pai. Digam para ele vir morar aqui. Eu quero que vocês venham morar aqui. Eu quero que nós voltemos a ser uma família. Nós ainda temos tempo pela frente. Não vamos chorar o passado. Não vamos ficar vivendo das mágoas. Eu não quero ficar lavando roupa suja com vocês. Eu quero ver o nosso pai. Eu quero ver a nossa família reunida de novo. Eu posso fazer uma escolha neste dia. E eu escolho a alegria. Guimarães Rosa diz que quem odeia leva o outro para a cama. E eu não quero mais ninguém na minha cama ocupando espaço. Eu quero a alegria. Quantos cristãos não podem mais entrar em ambientes porque vão encontrar pessoas de quem não gostam e vão se constranger? Isso não é bíblico, irmãos. Não é bíblico que eu não possa ver gente que me fez mal, não possa frequentar certos ambientes, ou que alguém chegue num ambiente onde eu já estou e estraga a minha festa. Eu falo isso com uma tranquilidade para você, porque eu tenho aprendido a viver isso na minha vida. Eu já passei por situações muito difíceis. Pessoas já me prejudicaram muito. São pessoas com quem hoje eu tenho um relacionamento de amor. Quando eu assumi o meu primeiro ministério, a igreja que foi a primeira igreja que eu pastoreei, havia 6 presbíteros naquela igreja. Eu aceitei o convite de ser pastor, 2 presbíteros renunciaram. Me disseram que eu não tinha capacidade para pastorear uma igreja, que eu não daria conta de uma igreja. Saíram do conselho, me deixaram só com os outros presbíteros, mas eles me deixaram. Fizeram críticas terríveis a mim, eu era só um menino assumindo uma igreja para a qual eu fui convidado e não me convidei. Me fizeram enfrentar lágrimas. Eu recebia telefonemas anônimos, pessoas me xingando,
Porque o pastor que me antecedeu saiu numa condição muito difícil. E as pessoas que não compreenderam isso depositaram em mim toda a raiva que tinham. Eu não fiz nada, eu não mandei ninguém embora. Deus sabe quanto eu chorei. Mas Deus também sabe o quanto eu amei aqueles homens. E os visitei. E os elogiei. E eles falavam mal e eu falava bem. E quando Deus foi quebrando as barreiras, eu fui trazendo um a um para trabalhar junto comigo. E hoje são pessoas que eu amo e que me amam. Porque a vida continua. Deus fez de mim um homem melhor do que eu era ontem. Aleluia por isso. Então eu escolho a festa. Eu escolho a festa. Eu quero entrar em qualquer ambiente de cabeça erguida. Quero sorrir para qualquer um. Não quero ficar com cara de gaveta quando vejo alguém com quem eu não me dou bem. Eu quero ter um sorriso no rosto. Eu escolho a festa. Ninguém me fez mal. Deus tem cuidado da minha vida. Eu sou muito bem-aventurado. Porque aqueles confrontos me fizeram bem na época. Quando os presbíteros renunciaram, eu tive que chegar em casa e ao invés de falar, correu tudo bem na reunião, meu amor, eu tive que ir para o quarto e dizer, não fale comigo agora, Cris, porque eu preciso orar. Aqueles confrontos me aproximaram do Deus vivo e verdadeiro. E tudo aquilo me ajudou, irmãos. Tudo aquilo me ajudou. Pessoas que me prejudicaram muito no passado e de quem eu sou amigo hoje, por nada, por coisa nenhuma. Só pela escolha, eu escolho a festa, José escolheu a festa. Tragam nosso pai Jacó, tragam a família toda, vamos começar daqui para frente. Não há motivo para ficarmos batendo em cima da mágoa. Está tudo bem, Deus está no controle de todas as coisas. Quero orar com você, feche os seus olhos, nós vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, Deus da glória, Senhor nosso, misericordioso, amoroso, bom, que bom ouvirmos a Tua palavra. Que bênção podermos ser confrontados, desafiados, consolados, alimentados, abençoados pela Tua palavra. Que maravilha podermos sentir a nossa sede saciada e as nossas necessidades supridas pela Tua palavra. Tua palavra que é mais doce do que o mel, Tua palavra que é mais valiosa do que o ouro, muito ouro fino, Teus decretos desejáveis, Tuas ordenanças todas justas, Tua lei perfeita. Que maravilha podermos conviver com a extraordinária palavra do Senhor. De forma que a nossa oração agora, ó Deus, é para que o Senhor nos ajude a colocar em prática a Tua palavra. Tua palavra precisa descer ao nosso coração, às nossas entranhas, fazer com que todo o nosso organismo viva uma nova dinâmica em função da Tua palavra e que a nossa vida glorifique o Teu nome, Senhor, o nome do Teu Filho Jesus, para que as pessoas olhem para nós e consigam perceber em nós, nas nossas vidas, esses ensinamentos da Tua palavra. Fica conosco, ó Deus. Obrigado por esta hora. Nós louvamos o Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém.